Então, mais uma vez, tem um versículo que não é tão simples de traduzir, mas a gente vai também dar uma opção para vocês aqui, para que não fique muito difícil para você entender. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo Jesus. Se você tentar parar para interpretar esse texto apenas lendo o português, é uma coisa que você tem que fazer, você vai ter um pouco de dificuldade, porque você vai ver o seguinte, oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz, ou seja, dê resultado, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Complica um pouco, não complica? Fala a verdade. Então, a gente pode trabalhar com umas opções aqui também. Esse versículo ele é muito difícil de ser entendido devido às complexidades de tradução. Porém, a explicação mais aceita entre os teólogos seria que o pedido de Paulo é que essa participação generosa seja eficaz, né? Essa comunhão, né, que é participação, seja eficaz, produza energia, trabalhe na resolução da situação com Onésimo e na produção de todo o bem na vida de Filemão. Então, esse versículo 6, que parece super complicado, começa a se desenrolar quando você entende isso aqui. Paulo estaria pedindo que essa participação generosa de Filemão, essa atuação dele, esse trabalho da fé dele, como vimos no versículo 4, ela seja como um combustível ou como uma ferramenta para resolver sua situação com Onésimo, ok? E não só resolva essa situação, mas que ela produza todo o bem que já tem produzido até agora. Ou seja, que a sua fé, Filemão, que já é operosa, trabalha, produz resultados, que essa fé que você tem seja útil tanto para você resolver o problema com Filemão, como para você continuar produzindo frutos. Tá entendendo? Essa seria uma grande interpretação, muito boa até, eu gosto muito dessa interpretação, para eu colocar aqui os olhos sobre o versículo 6, porque como eu falei para vocês, lendo assim de primeira, parece que você entendeu, mas eu duvido que você tenha entendido isso aí de primeira, é porque é difícil mesmo. Então essa explicação seria para que Filemão continuasse produzindo, que essa sua fé, que essa comunhão dela, que essa participação que você tem, seja tão efetiva que resolva ter problema com o Onésimo e que continue dando frutos. Essa é a ideia, tá? Então, tal como em Colossenses 1:9, a oração de Paulo é para que o conhecimento ou o entendimento, que é uma coisa que seria um conhecimento que está ligado à experiência e à prática, tá? Geralmente a Bíblia trabalha com esse tipo de conhecimento. Ela não fala apenas de um conhecimento para você encher a sua cachola, mas um conhecimento que vai levar você à prática. Então, Paulo, como lá em Colossenses 1:9, aqui, estaria pedindo para que esse conhecimento e esse entendimento de Filemão se aprofundasse e que ele pudesse perceber mais uma vez que tudo que há em Cristo conduz a uma boa obra. Ok? Então, é uma oportunidade para você, Filemão, de que você resolva a sua questão com Onésimo, para que a tua fé, que já é elogiável, que já é frutuosa, que já dá resultado, para que ela continue dando resultado, inclusive para resolver essa questão com Onésimo, ok? Então isso seria aqui uma boa interpretação desse texto. Então a ideia por trás dessa ideia aqui, dessa interpretação, é de que todo o bem, como a gente vê aqui no versículo 6, né, todo o bem que há em Cristo, provavelmente se move em duas direções, referindo-se às boas dádivas e bênçãos que vêm de Deus e às boas obras que os cristãos realizam ao responderem com gratidão à bondade de Deus. Então Paulo está falando o seguinte: Filemão, essa fé que você tem já é operosa, que sirva para resolver a questão com Onésimo, e que nessa resolução a sua fé continue a ser operante, porque ela vai produzir tudo o que há de bom em Cristo. A sua vida vai servir como um exemplo para Onésimo e para outras pessoas também. Então não se furte em resolver essa questão como um cristão. Então Paulo está trazendo Onésimo, Filemão, a essa responsabilidade. Então, não sei o que Paulo falou para Onésimo antes, a gente não tem
acesso a isso, talvez só conheçamos isso lá no céu. Mas ele está como se fazendo uma exortação super amorosa, mas ao mesmo tempo totalmente desafiadora para Filemão. Filemão, essa fé que você tem, ela não serve apenas para você ficar pagando sapo de cristão. Não serve apenas para não pagar sapo, para você operar apenas aqui na igreja que está na tua casa. Mas essa fé serve para você resolver as questões com Onésimo, que não está mais aqui. É um cara que está longe. Então você pega essa sua fé, resolve essa questão. Porque que isso vai trazer? Vai trazer mais frutos de toda a boa obra de Cristo para as pessoas poderem observar como Cristo é bom por meio da sua vida. Ou seja, não perca essa oportunidade de resolver o problema com seu irmão Onésimo, com seu escravo Onésimo. Porque o seu exemplo vai frutificar ainda mais todas as boas obras de Cristo na vida das pessoas. Então, nós podemos observar aqui que a nossa atitude, a nossa decisão para com os desafios que Deus nos coloca, elas podem ter resultados positivos ou negativos nas pessoas que estão ao nosso redor.